Alô, a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Quero falar hoje com meus amados irmãos sobre o Evangelho pregado à maneira de Jesus. Para isso, quero ler em Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pois bem, Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho significa boas novas. E a maneira em que Jesus pregava essas boas novas, como ele anunciava, pregar quer dizer apregoar, anunciar o seu Evangelho. E de que maneira que Jesus pregava. Então nós vemos que Jesus ensinou, pregou e curou. O versículo que nós lemos diz: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades. Então nós vemos que o ensino demonstra a preocupação de Jesus com o entendimento. Jesus se preocupava com que as pessoas entendessem o que ele estava ensinando. Hoje o que nós vemos nas reuniões, nas pregações, nos cultos, são pregações. Aí você pergunta, mas não é a mesma coisa pregação de ensino? Não. Ensino é quando se traz um assunto fazendo com que as pessoas entendam o que está sendo ensinado. Pregação vem de exortação, aconselhamento. Então nós vemos que ensinamento existe uma diferença. Pregar é exortar. Exortar é quando se vai cobrar algo que uma pessoa fez errado. Mas como que a pessoa vai fazer algo errado se ela nem entendeu como é para se fazer? E Jesus tinha essa preocupação. Fazendo com que as pessoas entendessem a sua palavra, a sua mensagem. Então nós vemos que o ensino demonstra a preocupação de Jesus. Jesus queria que as pessoas entendessem o que ele estava ensinando. A pregação com compromisso, quer dizer, a pregação vem com que as pessoas, trazendo uma cobrança, fazer com que, olha, você entendeu o que eu preguei? Você entendeu o que eu ensinei? Então, você quer? Eu quero. Então você vai ter que ter um compromisso. E quando a pessoa tem um compromisso é porque ele entendeu. Ninguém vai assinar um contrato se ele não ler o contrato por completo. Então ele só vai assinar, não, eu entendi, eu aceito e eu assino. Então aí vem, se a pessoa errou ou de repente numa cláusula do contrato ele deixou de cumprir uma cláusula do contrato, ele vai pagar por aquilo. Então a pregação é isso, traz à mente o compromisso e a cura com a saúde e o bem-estar das pessoas. Então Jesus, ele tinha uma maneira de pregar. Primeiro ele ensinava, depois ele pregava e depois ele curava. Então nós vemos que Jesus tinha essa maneira e é um modelo que nós temos que copiar com relação a como pregar o Evangelho, como anunciar o Evangelho de Jesus. Então nós vemos que o reino de Deus nos Evangelhos está estreitamente associado à cura, mas a cura só vai chegar através do entendimento. Se eu
estudo a palavra, eu entendo, a minha fé se incendeia, ela incendeia o meu coração. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, através do entendimento da palavra, a minha fé cresce, a minha fé se agiganta, e aquilo que eu necessito, a cura acontece. Então, a cura, os milagres, a expulsão dos demônios são uma consequência do meu entendimento na palavra de Deus. Então, o reino de Deus, ela inclui bênçãos para o corpo e não somente para a alma. Sim, ela inclui bênção para o corpo, mas a nossa fé, ela vem de dentro. Hoje as pessoas estão buscando algo para sua vida aparente. Em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 19, diz-nos assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Deus não tem algo preparado para nós somente para essa vida, mas Ele tem algo preparado para nós para a vida eterna. Em Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, Deus, Ele quer nos curar, Deus quer operar milagre na nossa vida, mas nós precisamos entender a palavra de Deus. Então, o Senhor tinha essa preocupação, ensinando. Ele ministrava o ensino, ele lecionava, ele transmitia conhecimento, ele deixava as pessoas de uma certa maneira adestradas na mensagem que ele estava trazendo. Então, em Deuteronômio 11:19 diz: ensinai a vossos filhos, falando deles assentado em vossa casa. Primeiro, Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Mateus capítulo 13, versículo 54. Ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: que conhecimento, que coisa maravilhosa. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 47 diz que a igreja permanecia na doutrina ou no ensinamento dos apóstolos. Pregar, pronunciar sermões, preconizar, louvar, alardear, incutir, infundir, evangelizar, bradar, vociferar. Então, porque em Isaías 61:1 diz: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. A pregação só pode acontecer após o momento da pessoa entender a palavra. Hoje, o que nós vemos nos nossos cultos, quando as pessoas vão para visitar e é feita assim uma pregação na palavra, e as pessoas ficam ali ouvindo, de repente o pregador, como diz aqui o significado de pregar, ficam bradando, ficam vociferando, alardeando uma palavra, e eles não entendem a palavra. Eles não conseguem captar a mensagem da palavra, porque não passaram verdadeiramente por um estudo, por um ensinamento da palavra. Por isso que é importante nas nossas igrejas ter o discipulado. É importante ter nas nossas denominações o ensinamento, as pessoas serem influenciadas a participarem de cultos de ensino, não somente cristãos, não somente crentes, mas as pessoas não crentes devem ser convidadas para irem aprender a palavra sem compromisso. Porque até a escola dominical, ela não foi fundada, voltada para os cristãos, mas por causa de pessoas que ficavam nas ruas nos finais de semana sem ter o que fazer. Então foi criada a escola bíblica dominical, onde as pessoas iam, aprendiam profissões, aprendiam a palavra de Deus e ali eram edificadas. Então, após a pessoa receber o ensinamento, então, como falei, é um contrato, lê-se o contrato, as cláusulas, e então ele assina. Quando então ele vacila em uma cláusula do contrato, ele vai ser então exortado, cobrado naquele contrato, naquela cláusula que ele deixou de cumprir. Então, e aí então entra a pregação. Se eu entendo a palavra, se eu não deixo nenhuma cláusula desse contrato ser cumprida, então eu vou ser abençoado. É como se um empregado fazendo um contrato de trabalho com uma empresa.
Quando ele assina um contrato de trabalho, ele cumpre as suas obrigações, o patrão cumpre com as suas obrigações e ele vai receber o seu salário, os seus honorários. Então, quando eu entendo a palavra, então eu cumpro com a obediência à palavra de Deus, eu vou ser abençoado por Deus. E quais são as bênçãos? Se eu recebo meus honorários do patrão de trabalho, não deixando nenhuma cláusula do contrato que eu assinei vacilar, eu vou receber meus honorários. E Deus? Será que Deus não vai nos abençoar? Sim, Ele vai nos curar, Ele vai nos salvar, Ele vai fazer milagres nas nossas vidas. Então, curando, Jesus ia curando as pessoas. Isso é o feito de curar, de restabelecer a saúde. Então nós vemos que a maneira que Jesus pregava é uma maneira correta, é um modelo certo de pregar a palavra, de evangelizar, de trazer o conhecimento do Evangelho. Então, meus amados irmãos, meus amigos, eu conclamo, vamos estudar a palavra. Hoje existe um vazio muito grande, existe um ego dentro do coração das pessoas e existe uma fome, mas não fome de pão, e sede, não sede de água, porque existem tantas pessoas caindo em pecado, se prostituindo, se drogando, nos vícios, por causa do quê? Porque querem encher dentro do seu coração um vazio que nada vai preencher a não ser a palavra de Deus. Então eu conclamo você, estude a palavra, alimente a sua alma com a palavra de Deus, alimente a sua vida, preencha os seus momentos vazios da sua vida com a Bíblia Sagrada, leia, estude, busque aprender. Hoje nós temos a internet, qualquer dúvida nós temos a internet que pode nos dar um esclarecimento, nos dar uma explicação. Se isso não for possível, temos sempre alguém próximo de nós para nos dar explicação, para entendermos a palavra. E isso vai também uma palavra para os pregadores, vai uma palavra para os evangelizadores. É necessário se sentar e explicar o plano de Deus para o ser humano. É necessário que eles entendam qual é o projeto de Deus, que Deus não quer somente dar uma vida boa, uma vida próspera aqui na terra, mas Ele quer também que nós venhamos entender a sua palavra. Deus quer que as pessoas entendam a palavra, e nós temos isso em nossas mãos. Então vamos fazer diferente, vamos fazer no modelo em que Jesus fez, fazer a evangelização no modelo em que Jesus fez. Jesus ia ensinando, Jesus ia depois pregando e na sequência ele ia curando as vidas. Então eu deixo essa meditação, esse sermão, essa reflexão, para que vamos fazer uma análise, vamos analisar se nós estamos fazendo da maneira correta, se a igreja está fazendo da maneira correta, se os pregadores estão fazendo da maneira correta. Se não, ainda há tempo, e é necessário que as pessoas entendam a palavra de Deus, entendam qual é o plano de Deus, entendam qual é o projeto de Deus, entendam o que está escrito nesse livro, que muita gente diz que é loucura, que não se pode entender o que está escrito na Bíblia. Pode-se entender sim, quando nós oramos a Deus, Deus nos dá entendimento, Deus nos dá sabedoria, nós entendemos o plano de Deus e o nome do Senhor é glorificado, porque assim nós vamos obedecer a sua palavra na íntegra daquilo que Ele quer que nós façamos. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus.